onde o meu início de contato com o mundo da comunicação, de um modo geral, foi através do jornalismo. Eu comecei como auxiliar de redação, o que na época se chamava de rádio escuta, né? Na televisão Record, na Rádio Record, na então Emissoras Unidas de Rádio e Televisão. Passei lá durante 10 anos, isso de 1970, mais ou menos. Depois eu fui trabalhar no Consulado Geral Britânico como assessor de imprensa. De lá eu fui para a Suécia, fui trabalhar no Serviço Brasileiro da Rádio Suécia, que já não existe mais, mas que era importante na época, especialmente durante a época da chamada Revolução ou da ditadura, como queira identificá-la. Fui lá na Rádio Suécia, fui produtor dos programas em português. Da Rádio Suécia, eu fui para a BBC de Londres, onde fiquei um período relativamente pequeno, porque o emprego que eu havia deixado no consulado britânico vagou enquanto eu estava na BBC. E eu fui convidado a voltar. Eu achei que era melhor voltar ao Brasil empregado do que desempregado. E foi o que eu fiz e fui, de novo, trabalhar no consulado britânico. Bem, de lá eu fui trabalhar numa empresa sueca chamada Sandvik, de aços especiais e ferramentas de corte, que são produtos importantíssimos para várias indústrias metalúrgicas. De lá eu fui para a Ford, onde eu ocupei a função de diretor de relações públicas e depois governamentais, no final da minha estada na Ford. Da Ford eu fui para a Monsanto, também como diretor de relações públicas e relações governamentais. De lá eu fui para o Citibank, também na função de relações públicas. E depois do Citibank eu fui para a Ogilvy, para dirigir a Ogilvy no Brasil, onde eu fiquei 3 anos. E, finalmente, eu achei que estava já maduro o suficiente para começar a minha própria empresa e abrir a GIA em 1989, 90, mais ou menos. A empresa continua existindo, mas continua sendo tocada por pessoas que já trabalhavam comigo e eu estou, no momento, acompanhando as coisas de longe. Esse é o passado. Nesse período todo, as comunicações se tornaram cada vez mais relevantes, não só pela redemocratização do Brasil, mas também por causa das mudanças que ocorreram nas empresas. As empresas se tornaram mais sofisticadas, mais preocupadas com uma série de coisas que hoje tem nome e que não tinha nome. Por exemplo, governança corporativa era uma coisa que já se fazia, mas não tinha esse nome. Esse é um nome mais recente e acho que é um nome realmente que identifica mais exatamente o que as pessoas fazem na governança corporativa. Relações públicas sempre foram ou as relações públicas sempre foi uma atividade muito importante dentro da empresa, porque, na hora, a administração de uma empresa é um negócio complexo, é um negócio que requer uma série de habilidades de várias pessoas e vários executivos. Cada um, dentro da sua função, vê o mundo pelo prisma da sua atividade, daquilo que acha que as coisas devem acontecer, né? Em relações públicas, dá uma certa harmonização, uma certa coordenação, especialmente daquilo que se refere aos aspectos de comunicação da empresa.
Evidentemente que nos últimos 15 anos, mais ou menos, com a intensificação do uso da internet e das redes sociais, as redes sociais se tornaram extremamente importantes, em que pese ainda os pecados que aí existem de maldades, de notícias sem fundamento, de notícias plantadas com objetivos os mais diversos, mas, enfim, a, a modernidade, a internet, ela deu velocidade àquilo que as empresas precisam fazer na parte de comunicação, mas também traz uma série de consequências, que é essa diversidade de frentes que você precisa lutar ou precisa administrar, porque não é só a mídia impressa, não é só o rádio, não é só a televisão, não é só as redes sociais, mas todo esse conjunto de meios que influenciam os negócios e que podem contribuir positiva ou negativamente com a imagem das instituições. Então, basicamente, é isso que eu para início de conversa. Olha, o mais marcante foi quando realmente eu decidi trabalhar numa empresa de comunicação, que foi a Ogilvy e depois a minha própria, aonde nós administramos uma série de clientes e de aspectos importantíssimos para a vida das empresas e das pessoas que trabalham nela. Há várias coisas, por exemplo, que eu ainda me lembro, o fato de uma empresa, por exemplo, Raytheon. Raytheon foi aquela empresa que foi contratada pelo governo brasileiro para desenvolver o projeto Sivan. Estamos falando de 1993, 94, por aí, até 98, por aí. E era uma empresa que, por diversas razões, havia passado por várias assessorias. Ficava um mês com uma, 3 meses com outra, 2 meses com uma outra, e assim por diante. E vieram falar conosco. Eu falei, olha, pela reputação que vocês têm no mercado, até por todas essas mudanças e pelas coisas que estão aí no ar, se vocês vierem para cá, vocês ficarão afastados e nós vamos ser à frente de comunicação de vocês. Nós vamos atuar sozinhos, sem que vocês apareçam. E eles toparam. E nós ficamos trabalhando 10 anos com a organização. Então, esse foi apenas um dos aspectos que eu, com muita coragem, né, no meio de vários executivos americanos, tinha um que tinha 2 metros de altura, mais ou menos, era um gigante, que era o mais importante ali do grupo. Eu falei, eu vou falar isso, eles vão ficar assustados. Mas eles toparam, e nós fizemos um trabalho que eu acho competente. Agora, coisa importante, cada cliente tem as suas peculiaridades, cada cliente tem as suas idiosincrasias, e há sempre em nesse relacionamento pessoal, nessa construção de imagem, tudo, há também os aspectos pessoais que nós sempre precisamos administrar para que as pessoas se sintam confortáveis sobre aquilo que elas fazem e falam, e que sejam vistas como a gente quer que elas sejam vistas para transmitir a sua mensagem com credibilidade. Então, relações públicas é um meio de tentar explicar e de colocar as coisas dentro de certos patamares para que as pessoas entendam o que as empresas estão fazendo. E, além disso, a administração de problemas que ocorrem. Não existe hoje, e nunca existiu, mas hoje, menos do que no passado, empresas que estão imunes a ter problemas de imagem, a ter problemas com a sua comunicação. E aí é o papel que nós desempenhamos de nortear, dar um norte, dar um rumo
a essa comunicação para que as empresas não tenham os seus negócios afetados dramaticamente por uma informação equivocada, por uma informação errada e assim por diante. Você veja, por exemplo, toda hora, dependendo do site que você entrar, você só tem maldade, você só tem plantação, você só tem interesses escusos. Isso sempre teve, mas agora fica assim muito escancarado, fica muito evidente. E é o nosso papel, até para administrar isso, para que o CEO, o presidente da empresa e as outras áreas se concentrem nas coisas que são o core, quer dizer, o centro dos interesses da companhia. Olha, o Brasil se comunica bem diante deste clima de muita intensidade o tempo todo e de mudanças constantes. As coisas aqui têm uma rapidez extraordinária em todos os aspectos, em todos os setores. E eu diria que o Brasil assimilou muito rapidamente todas as técnicas de comunicação das melhores empresas de comunicação do mundo. E, além do mais, o seguinte, hoje aqui nós temos hoje no Brasil, e sempre não é só hoje, né, mas sempre tivemos no Brasil uma representatividade enorme de empresas internacionais. As empresas estão aqui, são centenárias, né? Algumas estão indo embora agora, como é o caso da Ford, onde eu trabalhei, o que eu lamento, que eu gostava muito da Ford, gosto da Ford, dos seus produtos, do Citibank, que também na parte de banco de varejo foi embora, mas as empresas estão aqui há muito tempo e essas empresas trazem todos os seus conhecimentos e nós não somos diferentes da comunicação das empresas nos Estados Unidos, porque elas estão aqui. E as empresas brasileiras aprenderam também a se comunicar, porque as empresas grandes brasileiras também foram para o exterior. Então, há uma interligação dessa comunicação. A minha agência e as agências de porte, elas se comunicam com várias agências do mundo inteiro e não estão trabalhando sozinhas. Bom, a academia foi e é uma iniciativa muito importante, porque reúne uma série de pessoas que, reconhecidamente, tiveram uma importância, ou que têm importância, no marketing brasileiro. E se você olhar a lista, tem pessoas brilhantes e tem pessoas que fizeram coisas fantásticas. E a academia reúne esses talentos e procura contribuir com esse recurso, esse arsenal de recursos, para que o marketing continue sendo uma das importantes atividades das empresas. Por exemplo, relações públicas dificilmente trabalha sem ter contato muito próximo com o marketing, com a propaganda e com recursos humanos e a parte legal. Por quê? Muitas coisas que nós fazemos na parte de comunicação dependem da chancela dos advogados, especialmente quando se fala de empresas com capital aberto. Se você dá uma informação que é fora de hora, você causa problemas, desastres na parte de CVM, de bolsa, etc. E tal. Então, nós trabalhamos muito com essas frentes. Não é porque, claro, é o presidente, etc. E tal, mas advogados, os marqueteiros e o pessoal de propaganda são para nós aliados indispensáveis, porque eles fazem parte da comunicação da empresa, cada um dentro do seu canto ali, né?